Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos falar sobre um assunto que precisa estar no centro das nossas conversas, o envelhecimento. Inclusive, foi objeto do tema da redação do Enem desse ano, no último domingo, dia 9 de novembro. Com o aumento da expectativa de vida e as transformações nas relações familiares e sociais, o envelhecer passou a ser um dos grandes desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores conquistas da sociedade moderna. Mas como estamos lidando com esse processo? O quanto, de fato, acolhemos, respeitamos e valorizamos os idosos? Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para conversar sobre esse assunto, recebo Cíntia Selma, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em desenvolvimento humano, psicologia positiva e formação em prevenção e pós-venção do suicídio, que vai nos ajudar a refletir sobre o envelhecimento, sobre a perspectiva emocional, social e humana. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Querida amiga. Obrigada, Rosinha. Já é de casa, do nosso família. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Exatamente, eu queria agradecer, Cíntia, imensamente, mais uma vez. Eu sei que cada vez que você vem aqui comigo, você tem que desmarcar pacientes ou reagendar, então eu sei como é que é seu tempo. Então eu agradeço de coração pela sensibilidade, pela atenção e disponibilidade de estar aqui compartilhando esse tema que é assim, tão importante para a nossa população, que inclusive, como nós ressaltamos na introdução, foi tema e objeto do Enem, né? Então, eu já queria começar a falar sobre o envelhecimento, né? Que é um processo natural, mas ainda tem muitos estigmas, como a gente sabe, e porque é tão difícil, socialmente falando, aceitar e falar sobre essa fase da vida com naturalidade. Ainda existe muito tabu em relação a esse tema. Sim, é um prazer, Rosinha, estar aqui mais uma vez colaborando, né, com o programa. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema, né, do Enem. Eu adoro quando tem temas da área da psicologia e de saúde. E quando eu vi, eu disse assim, pronto, maravilha. Primeiro porque colocou em manchete o envelhecimento, né? Fez todo mundo parar para pensar um pouco a respeito do assunto. Mesmo que não seja o próprio aluno ali fazendo a redação, foi uma discussão, com certeza, nas casas, as pessoas, né? E a gente está aqui falando a respeito. Realmente, como você falou, o envelhecimento ele tem um estigma muito forte, porque ele está relacionado à morte, ele está relacionado à falta de produtividade, ele está relacionado à perda, né, ao declínio, né? Então, quando as pessoas, a nossa sociedade, a cultura ocidental, principalmente, ela quer ver muito longe o envelhecimento e a morte, né? Então, as pelancas, a pele, tudo é motivo para as pessoas quererem o distanciamento. E aí essa reflexão, porque a gente tem que envelhecer, faz parte da vida e hoje a ciência está trazendo a longevidade, né? Eu particularmente tenho tia-avó com 103 anos de idade, fez esse ano. Isso. Minha bisavó com 97 anos, meus avós 93, 97 também. Então, a vida hoje, por conta da ciência, está indo mais longe. Em pensar que idoso, pela lei, né? A partir dos 60 anos, eu digo, minha gente, mas como assim? Daqui uns dias a gente está lá nos 60 anos e não nos sentimos velhos, né? Isso. E socialmente é uma questão que não está nas pautas das políticas públicas. Cíntia, foi tão importante essa questão do tema, de fato, que na mesma hora
que minha filha estava fazendo, porque ela foi, por experiência, fazer a prova do Enem, que ela ainda está, né, no G9, no colégio, e já estava em todas as redes sociais o tema da redação, né? Então, de fato, com a velocidade que as informações hoje caminham, a gente teve logo acesso e começou esse debate, de fato, nas famílias. Inclusive, a primeira pessoa que noticiou para mim na hora do almoço foi minha mãe, que tem 80 anos, que almoça comigo, que eu sempre lhe falo isso. Então, ela estava almoçando comigo, ela, minha filha, olha aqui o tema do Enem. E na mesma hora eu disse, poxa, eu quero conversar sobre esse tema no programa, que tem tudo a ver, família, envelhecimento, né? Pessoas mais velhas. Infelizmente, como você trouxe, bem trouxe, a gente só associa perdas em relação à pessoa mais velha. E nós temos que ressignificar, não vou nem dizer mudar esse olhar, ressignificar, porque nós sabemos que tem muitas coisas boas, né? A gente não pode romantizar realmente, porque requer muito cuidado, requer muita atenção, requer prevenção, mas eu acho que nós estamos caminhando bem, de certa forma tem muito que melhorar e nós vamos conversar sobre isso, mas a gente vê que a expectativa da população, ela aumentou muito mais, né? Então, como você disse, o próprio ser humano hoje, com 60 anos, e na época da minha avó é completamente diferente, porque nós temos hoje uma prevenção na saúde, nós temos a questão do estímulo e a motivação das práticas de atividade física, então os próprios médicos, psicólogos estão sempre estimulando, né? Então a gente vê essa preocupação. Isso, e assim, antigamente, como você trouxe, as pessoas não chegavam até essa idade, né? E aí, o envelhecimento é mais uma fase do ciclo de vida, onde a gente vai ter alegrias e tristezas, né? Então, passa da infância para a adolescência, da adolescência para o jovem adulto, depois vem a meia-idade, aí já dentro do envelhecimento as pessoas ficam naquela coisa, é terceira idade, é melhor idade, é velho, não sei o quê. Então, tirar essa conotação negativa. Hoje, uma pessoa com 60 anos, 70 anos, eles são altamente ativos e a gente tem que buscar isso, trabalhar uma fase da vida com atividade mesmo, atividade física. A gente tem perda, né? Claro que não é a mesma saúde de 20 anos, a visão já tem uma queda, o vício da pele, tudo, mas a gente tem outros recursos para buscar qualidade de vida. E aí tem uma autora que ela é muito boa, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu não sei, eu acho que você já conhece, né? Ela é uma professora, ela é professora da área de oncologia, médica da área de oncologia, cuidados paliativos, né? Trabalha muito com morte e com envelhecimento também. E aí um dos livros que ela escreveu foi porque eu sou péssima de nome, mas assim, porque o primeiro foi a morte, morte vale a pena viver, né? Aí o terceiro livro que ela escreveu foi sobre envelhecimento com qualidade de vida, né? E aí ela fala que ela faz uma metáfora muito interessante. Assim, você vai pro deserto do Atacama, né? E aí você se prepara, você sabe que no deserto vai faltar água, você não vai ter onde dormir, você vai ter que ir com uma roupa de um jeito, você vai ter que se preparar. Da mesma forma é o envelhecimento. A gente sabe que vai chegar aos 60 anos, aos 70. E por que a gente não se prepara, né? E uma coisa que ela fala também, assim, as pessoas sempre falam assim, quando eu ficar velha eu não quero dar trabalho. E o que você está fazendo hoje para não dar trabalho quando você ficar velho? Porque o envelhecimento vai ser a consequência de como a gente está levando a vida hoje, né? Isso. E eu achei esse tema muito bom por isso também, porque traz uma reflexão pessoal e uma reflexão da sociedade, como a sociedade está vendo o envelhecimento, como o governo está vendo o envelhecimento, né? Políticas públicas. Isso. Porque a gente precisa se preparar. Sim. Porque nós estamos vendo que a população idosa ela está aumentando cada vez mais. Sim. E nós não temos como atender a essa população em muitas frentes, em muitos aspectos.
E é preciso ter esse olhar urgente, não é, Cíntia? Isso, tem estudos que até o ano de 2050, 30% da população vai ser uma população de pessoas idosas, né, mais envelhecidas. E aí tem que ter saúde, tem que ter moradia. Hoje, por exemplo, é uma coisa que a gente também discute muito em família. Hoje, uma pessoa idosa que não tem familiar, vai para onde? Vai para um lar de idoso? Outro dia eu vi uma reportagem que no Paraná, o governador do Paraná está fazendo um condomínio de casas para idosos. Igual tem o Minha Casa Minha Vida, sim, pois ele está fazendo um condomínio de casas para entregar para idosos. Sim. E vai ser toda voltada, né? Porque para a pessoa, ela pode ser idosa e querer morar sozinha, né, e junto com outras pessoas da comunidade, e não necessariamente ela tem que ir para um abrigo de idoso, que quando a gente fala em abrigo de idoso, já remete àquela ideia de abandono. Exatamente. Do familiar. Geralmente é mesmo. Ou pessoa doente, né? Isso. Então o idoso ele tem condição de ser autônomo. A ideia é essa, né? Qualidade de vida, autonomia, dar voz ao idoso. Eu não sei se você chegou a ver o tema. O tema a gente viu, mas os textos que ajudavam, né, para os alunos. E aí foram vários textos, mas o último foi um da Clarice Lispector, foi um poema onde fala que o idoso é igual uma cadeira velha no canto, né, da sala, que é essa ideia que tem, né? Idoso é um velho igual né, um poste, uma cadeira que as pessoas passam, não tem voz, não tem vez. Sim. E é até uma coisa que a gente fala muito quando a gente assim, tem alunos e tudo, aí diz assim, nada de falar vozinha, vozinho, porque ali é um ser humano que tem nome e tudo, né? Por estar indo pro pejorativo, né? Exato. Da pessoa. E ali é um ser humano que tem uma história de vida. Exatamente. Cíntia, em relação ao emocional, você como psicólogo, na sua visão, o que mais impacta o emocional das pessoas quando elas chegam à terceira idade, né? Nesse contexto aqui que nós estamos falando. Existem algumas questões, né, que impactam a própria perda do aspecto físico, cognitivo, emocional, né, espiritual, tudo abala, né, a pessoa. Sim. Mas eu compreendo que o que mais impacta é a questão da perda da função social, do papel social, né? Que é aquela fase onde a pessoa vai se aposenta, né? E hoje, por conta dessas mudanças, inclusive da política de aposentadoria, a gente escuta muito as pessoas dizendo, eu não vou mais me aposentar, porque eu vou fazer o quê? Por conta até econômica, que se aposenta tem uma diminuição da renda familiar, né? Isso. Então vão ficar trabalhando e aí a pessoa fica naquela coisa, vai fazer o quê? Eu trabalho a vida inteira em um espaço e agora vai fazer o quê? Né? E aí é um momento de mudança mesmo, né? Aquele momento que algumas pessoas, porque também a gente tem que ver que existem várias classes, vários, né, diferentes populações e diferentes oportunidades de um envelhecimento saudável ou não. Isso. Tem pessoas que têm acesso, tem pessoas que não têm acesso, nem a comida, exatamente, né? Que dirá a medicação, uma boa noite de sono. Hoje ainda tem família que o idoso é quem está ainda cuidando da economia de todo mundo, porque os filhos, os netos não estão trabalhando, e aí ele é aquele que tem um dinheirinho certinho, ou da aposentadoria, ou de um benefício, é o que está sendo ainda o provedor, né? Então ainda fica mais uma preocupação. Mas quando a pessoa se prepara para esse envelhecimento, ele pode continuar sendo produtivo e fazer até uma outra função, né? Então eu penso que a questão do papel social, que a pessoa deixa de dar continuidade, né? E aí fica aquela sensação de improdutividade, de inútil, né? É o invisível. Cíntia, eu até estava aqui, eu anotei algumas questões nessa
nessa dúvida que a gente está compartilhando aqui, porque, como você coloca, depende do contexto. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que aquela pessoa mais velha, que ela é lúcida, que ela se preparou para envelhecer, que ela envelheceu saudável, com saúde, né? E essa questão, por exemplo, de se sentir excluído das decisões e rotinas, por exemplo, perder o senso dele de identidade, afastamento familiar, isolamento social, para mim são os maiores gatilhos de tristeza dessa pessoa. Então, essa pessoa que é lúcida, que ela se sente útil, que ela está bem, saudável e ela passa por essas questões, essas situações, por vezes, dentro da própria família e por vezes de forma mais impactante na sua família mesmo, né? Que essa exclusão, ela começa às vezes na família, até no abandono, como você colocou. Então, eu acredito que isso possa trazer, não é, muitas questões, porque não deixa de ser um momento muito vulnerável na vida dele. É um momento em que lida com muito luto também, né? É o luto de entrar nessa fase. É o luto, às vezes, dos amigos, é o luto de um parente, né? Uma vez eu atendi uma senhora com 80 anos, aí às vezes a pessoa pensa assim, mas 80 anos, vai para terapia? Vai para terapia. Olha só. E ela tinha perdido o esposo, né? E ela dizendo, minha filha, por mais que eu tenha a minha família ali comigo, do meu lado, mas eu passei 50 anos dormindo com meu esposo ali, agora eu tô com a cama vazia, então isso é uma dor, né? E aí as próprias limitações, e às vezes a gente, enquanto filho, quer proteger, porque a gente até costuma, acho que até errado, isso trouxe até uma reflexão pessoal mesmo, assim, porque a gente costuma dizer assim, que os pais da gente viram crianças depois que eles ficam mais velhos. A gente quer proteger, né? Porque eles estão mais vulneráveis e às vezes tem uns que andam com mais dificuldade, a gente fica preocupado. Mas a gente não pode nunca deixar de dar a voz para ele, né? O que quer, o que ele quer, o que ele decide, porque continua com vontade. O raciocínio continua, né, funcionando, continua pode ser diferente. Tem um filme que ele é muito bom, O Senhor Estagiário. Não sei se você chegou a assistir. Não, mas... Que ele fala sobre isso. Um senhor que vai ser o estagiário de uma empresa de jovens. E aí, essa interação, né, que no começo a chefe lá, a dona, não queria, mas depois ela viu que tinha uma troca, né? Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Isso é muito importante, Cíntia. Eu até vi um post muito interessante que falava exatamente na tendência hoje mundial, que é essa intergeracionalidade dentro da empresa. Por quê? Porque o jovem, ele tem algo a oferecer, claro. A questão da tecnologia, a questão da modernidade, a questão da vitalidade, mas a pessoa mais velha tem muitas outras coisas que vêm a somar ali, como a experiência, como a paciência. Então, hoje está existindo muito isso, essa contratação. Você pode ver que essa política de inclusão, ela tem melhorado cada vez mais. Até nos desfiles, a gente vê que o desfile da Victoria's Secret esse ano tinha mulheres 50 mais, lindíssimas. Então, foi um desfile inclusivo, com raças diferentes, com mulheres que têm um peso diferente, não foi só aquela mulher padrão que é magra, seca, que é bonita, que é saudável. Tivemos mulheres de idades diferentes. Então, no próprio canais de televisão, nas novelas, a gente vê que também tem essa mistura, né? Eu acredito que o caminho seja esse, a gente aproveitar as habilidades, aproveitar o que cada um pode oferecer, não é? Isso. E como uma pessoa mais velha pode oferecer. Muito. Isso pode ser até uma política pública, porque tem um país que fez uma organização, né, não governamental, na verdade, mas eles fizeram esse encontro de crianças com idosos para poder fazer essa troca.
troca e é muito rico, porque as crianças se beneficiam do que eles têm para ensinar, né, da experiência, e os idosos das crianças também, né, porque todo mundo sai mais feliz quando está se relacionando com criança e tudo. Essa questão de como a pessoa idosa ela se conduz as coisas, né? Na época da pandemia, os idosos, eles ficaram mais tranquilos com a questão do isolamento do que os jovens, porque os jovens, né, ninguém parava em casa, as pessoas eram em movimento, e os idosos são mais acostumados, então eles tinham menos ansiedade, tinham medo da questão, né, da morte, mas tinham menos ansiedade do que os mais jovens, né? É interessante. É a questão do medo do contágio, eles têm mais, né, com medo por conta mesmo de pegar, contrair, né, a doença na época, mas a questão de estar em casa, do isolamento, né, como você disse, é interessante. Nunca tinha parado para pensar, Cíntia. Então, eu queria falar agora sobre algo bom, né, Cíntia? Como é que o envelhecer ele pode ser visto como um recomeço? Quais são as atitudes que ajudam a ressignificar essa fase e a viver um envelhecimento de uma forma mais leve, com propósito, porque todo dia nós vemos pessoas que nos dão assim lições de vida, pessoas recomeçando a estudar com 60 anos, casando-se novamente com 80 anos, como eu já vi uma senhora recentemente casando. Então, é perfeitamente possível você encontrar um propósito ou reencontrar-se em todos, né, os aspectos da sua vida ao envelhecer. Pois é. Por conta desse estigma, talvez, a gente fica muito presa a essa ideia de que a pessoa envelheceu e ela não tem nada para oferecer, né? Mas ali é uma pessoa que teve uma história de vida, que está passando por uma nova fase e aí ela tem a oportunidade de recomeçar. Eu costumo dizer que até a hora da morte a gente pode aprender alguma coisa, né? Ensinar, não é, Cíntia? Exatamente. A gente aprende e ensina até o último momento. E a gente vê a todo instante, né, essa questão, por exemplo, até da sexualidade, que as pessoas estão, por conta mesmo da vida longa, então a pessoa fica viúva e vai ficar sozinha, pode ser de uma outra forma, um namoro de um outro formato, que é diferente do de um jovem. Sim. Mas é um relacionamento. Né? Um companheiro de vida ali. Isso, e aí assim, para a pessoa ter esse envelhecimento mais saudável, a gente já tem que estar cuidando de hoje mesmo, né? De toda a vida. Ser uma pessoa mais flexível. Quanto mais flexível, melhor. Porque se você é uma pessoa rígida, ele vai ter dificuldade para mudar de opinião, para aceitar a novidade. Então, os pais da gente hoje, que não foram educados com a informática, tem total habilidade com informática, né? Hoje já as crianças, elas são educadas com isso. Se a gente cuida da saúde, da alimentação, vai ter menos doença, né? A gente vê que o povo europeu tem uma outra alimentação, é um outro estilo de vida, o jeito deles viverem, né? Eles aproveitam muito mais o envelhecimento, porque vão ler, vão cuidar, vão viajar, vão se curtir mesmo. E a gente ainda, infelizmente, aqui no Brasil, né, principalmente, por conta de ser um país que não é desenvolvido, ainda tem uma grande parte da população que precisa trabalhar, que ainda não descansou, né, nessa fase. Então, daí que esse tema da redação, ele veio para jogar luz para esse problema, né? O que está sendo feito para esse nicho aí da população, para a sociedade, né, mais velha, que já é maior do que as que estão nascendo. Então vai chegar uma época que a gente, né, a pirâmide já não vai mais ser uma pirâmide, né? E é diferente. O Japão e a China, eles têm muitos centenários, mas tem qualidade de vida, é um outro estilo de vida. Exatamente. A gente não, a gente tem que buscar isso aí. E aí a pessoa, ela pode buscar um hobby,
a minha mãe, ela fez curso de psicologia junto comigo. Foi, Cíntia, que máximo. Foi, a gente fez, eu disse assim, vamos, porque você não vai ficar em casa aqui não, cuidando, fazendo as coisas. E ela foi fazer psicologia junto comigo e foi muito bom, porque eu conheci uma parte da minha mãe que eu não conhecia, né? E assim, tem a dificuldade, ela precisa ler mais, mas o cérebro, quanto mais a gente lê, é um exercício, né? É um músculo. Então, quanto mais você lê, mais ele vai ficar preparado e com o tempo vai ler em maior quantidade, menor número de tempo, né? E a gente está ali exercitando, por isso que a gente fala muito para fazer palavra cruzada, ler. Tem muitos serviços médicos, inclusive, de fisioterapias, que é exatamente para desenvolver essa atividade cognitiva da pessoa mais velha. Todo mundo precisa, né? E vai se passando o tempo, a gente precisa mais. A mamãe brinca muito comigo, Ave Maria, tu tá mais esquecida do que eu, que tenho 80 anos. E às vezes é verdade, né? Que é o estresse. E névoa mental da menopausa, que eu estou passando pela menopausa, então tudo influi. Na verdade, né, o corpo manda a gente uma máquina, que nós temos que estar atentos todo o tempo, o que dirá nessa fase da vida, né? Como você disse, é uma preparação. Mas, Cíntia, nesse primeiro bloco a gente pôde perceber o quanto que esse assunto é rico, o quanto que foi feliz, a comissão responsável por escolher esse tema, inclusive esses textos que eles colocaram para inspirar os nossos estudantes a fazerem a redação, exatamente para mostrar o quanto que nós temos aí possibilidades de escrever sobre o tema. Isso. Em várias áreas nós estamos debatendo aqui, como sempre, né? Então já a gente volta. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já. O Família na Real está de volta. Hoje estamos refletindo aqui sobre o processo de envelhecimento. Para isso, eu conto com a ajuda valiosa da psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Cíntia Selma. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada, minha querida. O nosso bate-papo está aqui importantíssimo. A gente está trazendo muitas informações para a sociedade sobre o envelhecimento, esse que foi tema do Enem agora no último domingo, então a gente está falando sobre isso, trazendo as atualizações sobre o aspecto humano, sociológico, familiar, psicológico, então a gente está conversando bastante aqui, não é, Cíntia? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Isso. Cíntia, agora a gente quer falar um pouco sobre um problema sério, né, um problema grave, que é o etarismo e que é o preconceito aí contra a idade de todas as formas. Então, quais são os efeitos psicológicos desse comportamento e como você entende que a gente pode combatê-lo na prática? Realmente, e não é só a questão da idade, junta às vezes até idade e gênero, né? Isso. A gente vê muito assim, por exemplo, um homem mais velho pode namorar uma mocinha, uma jovem. Já uma mulher mais velha não pode namorar uma jovem, né? A gente viu agora a novela Vale Tudo, que a Odete Roitman quebrou todos os paradigmas. Exatamente, uma das coisas que chamava atenção, porque ela era uma senhora de 60 anos, que não parecia aquela senhora de 60 anos de 50 anos atrás, né? E que ela tinha a sexualidade dela em alta. E isso chamou muita atenção, né? Veio também esse debate para a sociedade. Então, mas infelizmente esse preconceito ele existe e pesa muito nessa questão do emprego, né? Do emprego, porque as pessoas elas precisam precisam trabalhar, à medida que vai aumentando a longevidade também, né, precisa ter oportunidade. E como você falou anteriormente, hoje as pessoas elas podem ter uma segunda formação. Primeiro, uma primeira parte da vida, trabalhou em uma certa função, mas tinha um sonho. E aí criou filho, educou, trabalhou e agora vai fazer uma outra atividade, tem oportunidade de estudar, né? E a gente viu até esse ano umas alunas numa faculdade que foram preconceituosas com uma moça de 40 anos, inclusive, que eu fiquei, meu Deus, 40 anos. Faculdade, não é? Né? Eu que estou com 50, hein, Cíntia? Pois mas a gente vê muito isso hoje, né? A faculdade, ela já tem
tem essa abertura para a população de mais idade, né? E é riquíssima a troca. Muito. Eu, enquanto professora, eu acho muito bom, porque são experiências, né, que vão... E essa troca, porque tem um pessoal bem novinho que funciona, é uma troca mesmo, Exato. né? E a pessoa rejuvenesce com isso também, né? A gente vê que a pessoa está lá com prazer e tudo, é uma nova oportunidade. E aí, mas infelizmente existe esse preconceito e aí vai o quê? Vai afetar a autoestima, né? A pessoa se sentir incapaz, se sentir inadequada, falta de aceitação no meio social. Esse preconceito existe dentro de casa também, né? Como se a pessoa não tivesse direito de voz, direito de opinião, né? Minha mãe fala muito assim, a gente diz assim, mãe, mas isso é no tempo da senhora. Ela, meu tempo é hoje. Eu estou aqui hoje, né? Sim. Então, e aí como que a gente combate isso? Com campanhas. Primeiro, eu penso que campanhas nas diversas áreas, políticas públicas também, fazendo essa troca, né, da população, conscientização da população e abrindo espaço. Né? A mídia tem esse papel também muito importante de trazer a população mais envelhecida. Eu gosto mesmo de falar essa população mais velha, porque é o que é o real, né? O nome é velho e tá tudo bem. Não, a gente tem que parar de associar a velhice a algo ruim. Aí eu até conversava com um colega médico, o doutor Luiz Ayrton, no meu podcast, que a gente falou sobre exatamente esse tema. E ele falava o quanto de nomes que as pessoas tentam dar. A velhice é velho e pronto, é terceira idade. Então, assim, a gente tem que parar realmente de associar, né? Existe o lado ruim, o lado bom em todas as fases da vida. Como eu falei, por exemplo, agora a mulher, eu estou com 50 anos passando por um momento difícil que é a menopausa. Quantas dificuldades e desafios eu enfrento por conta da menopausa? Eu também. Sintomas. Então, assim, inclusive vai ser um outro tema que a gente vai conversar, que tem tudo a ver com mulher, com família também, quero conversar sobre isso, mas o que eu quero dizer é que, independentemente da idade, do gênero, existem desafios diversos em todas as fases da vida, não é, Cíntia? Então, eu vejo que esse isolamento social, que também é um fator que impacta muito o idoso no etarismo, né? Ele se sente isolado, ele se sente excluído, ele se sente sozinho, e eu vejo isso preocupante, porque pode gerar muitos problemas, ansiedade, depressão, não é, Cíntia? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a queda da autoestima gera, se for uma pessoa que precisa, né, de cuidar da família, gera ansiedade, gera depressão, esse isolamento, porque as pessoas precisam se relacionar. Sim. Né? Então, e o índice de suicídio é altíssimo na população idosa. É isso que eu ia dizer. Né? Então, a gente tem que olhar mais, porque não adianta você fazer de conta que não existe. Se a gente for sair para qualquer lugar, tem gente idosa trabalhando, só que às vezes é um subtrabalho, ganhando menos do que merecia, né? Diferenciação entre um idoso e um jovem. Então, por que não colocar vagas adequadas porque, claro, que a força de um jovem é diferente, mas tem vagas que são próprias, condizentes com as limitações, como as vagas de cotas, como todo tipo de vulnerabilidades, pessoas deficientes que têm, né? No caso, o idoso tem suas limitações, como qualquer pessoa tem, com outro tipo de problema, não é? Isso. Agora, infelizmente, a gente está num país que, por exemplo, se a gente for falar de lazer para jovem, já não existe. Que dirá lazer para idoso? O que um idoso faz, né? O que uma pessoa mais velha faz de lazer? Não tem teatro, é cultura, isso é cultural. Isso. E a gente tem que ter esse movimento para... Muito precário, a gente sente muita falta. Cíntia, voltando aqui para a questão emocional, psicológica, eu tenho uma preocupação, e você, como psicóloga, pode até nos esclarecer melhor. Eu não sei se você atende famílias de pessoas idosas, mas eu fico pensando, uma pessoa idosa que ela é afetada dessa forma por um problema como esse, né? Por exemplo, etarismo, tristeza, isolamento social. Se ela não tiver a família, né, que é até uma próxima
dúvida que eu queria conversar, né? O importante papel da família nesse processo. Como é que os familiares eles poderiam apoiar, né? Sem infantilizar o idoso, respeitando sua autonomia, sua história. Então eu fico pensando, numa situação dessa, o familiar ele precisa ter essa sensibilidade, até porque ministrar medicações é delicado, tem que terapia nessa idade, o idoso vai ter uma resistência, como você disse, é uma pessoa de 80 anos, mas não é comum. Então, eu tenho essa preocupação, porque isso pode gerar problemas de saúde gravíssimos para esse idoso, até a morte, não é? Sim, o abandono, né? Assim, por isso que durante a nossa vida toda, nessa fase adulta, sim, na meia-idade, enquanto a gente está em relação com os filhos, né, com os parentes, com os irmãos, que a gente vai construindo a nossa velhice. Sim. Se eu tenho problemas, conflitos com meus filhos, como que eu vou querer, já depois de velho, que esteja tudo a mil maravilhas? Às vezes existe um abandono, os filhos não vão querer saber desse pai, dessa mãe, não vão cuidar mesmo, e aí deixa na mão de algum cuidador. Nunca teve contato, nunca teve presença, diálogo, não é porque ficou mais velho que de repente esses laços vão, né, surgir. Infelizmente a realidade, eu que sou da área de família, vejo que esses conflitos existem. Isso. Pais que abandonam o filho, que nunca... E a gente até às vezes diz muito isso, olha, o mundo dá muitas voltas, de repente na velhice você vai precisar, você vai se arrepender de não ter tido esse contato com seu filho, de não ter participado da vida dele. É complicado. Depois dessa idade é quase impossível. Isso. E aí essa fase também é aquela fase que a pessoa vai refletir, né? O que eu fiz da minha vida? Por isso que vem a depressão. Sim. Qual foi o meu legado, o que eu trouxe para os meus filhos, para a sociedade, e muitos às vezes ficam se punindo, né, que fez errado, e aí vem essa coisa da depressão. Mas o isolamento, ele é o que traz um maior sofrimento. E junto a isso, se a pessoa às vezes tem uma demência, própria da idade mesmo, se a família não estiver preparada para cuidar, fica uma coisa muito pesada, né? Então tem que ter muito amor, as relações elas têm que estar... É bom que não estejam umas coisas mal resolvidas. Por isso que é importante a gente se preparar muito. Por isso que o livro que eu estava falando, até peguei aqui a pesca, ele se chama Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, um pequeno manual para envelhecer com alegria, que é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu adoro essa autora, né? Depois, Cíntia, depois vou pegar com você o nome. Eu passo para você. E ela fala justamente nisso, para a gente, a partir de agora, pensar, né, no nosso envelhecimento, pensar na questão financeira, pensar na questão física, mental, das relações, porque se a gente não cultiva as relações, como que vai ser no envelhecimento? Eu acredito que até a terapia com uma pessoa nesse sentido, não é, Cíntia? É uma terapia que é até difícil, não é, Cíntia? Não sei se você... tem, né, pacientes de mais idade que possa compartilhar conosco assim, o caminho da terapia, um tratamento, como é que seria para uma pessoa que se sente assim, se você costuma chamar a família para interagir, quando não existe conflito, claro, né, que eu estou falando que é uma família que tem diálogo, que é saudável nesse sentido. Na minha experiência, quando vem trazido por uma filha, né, que está percebendo alguma queda do humor, alguma mudança, porque a pessoa se entrega mesmo, né? Para de fazer coisas que gostava, não, fica botando muita limitação, que não dá certo, né? Não vai conseguir, chama para viajar, não quer mais, não quer sair, não cuida mais nem de si, da sua higiene, né? Vai dormir de qualquer jeito, tudo. Ou então a própria pessoa vem com esse sentimento de que o que eu fiz na minha vida? Vazio. Né? Vazio. Que errou com os filhos, no relacionamento, e às vezes ainda estão em relacionamentos porque
acha que não dá mais para separar, mas leva à depressão. Né? E aí a terapia ela é importante para ajudar. Eu acredito. Né? E aí deve ter várias atividades que você recomenda, né? Além da escuta. Sim, sim. E antigamente, engraçado isso, porque o Freud, por exemplo, ele não, no começo, né, a psicanálise, para o Freud, o desenvolvimento humano, pela teoria dele, só iria até os 15 anos, né? E aí, fase adulta e idoso era a mesma coisa. Mas tem outros, o Erik Erikson, ele já pensou no desenvolvimento até a fase da morte mesmo. Porque a cada fase a gente tem funções para resolver, né, atividades para serem elaboradas pela gente. Que a psicologia foi desenvolvendo, porque a gente vê muito, né? O que a gente mais estuda na psicologia são teorias e são muitas. Né? E até pra gente, por exemplo, psicólogo, quanto mais velho é melhor. Né? As pessoas elas têm um preconceito com a psicóloga novinha. Sim. Porque acham, o que essa menina vai me falar? É verdade. O que ela viveu da vida para fazer alguma coisa, falar alguma coisa para mim? Já quanto mais velho, melhor. Então, por conta das experiências, da maturidade, né? As pessoas preferem. Isso. Lembrando que isso às vezes pode ser um preconceito, porque tem que ter a técnica, né? Não, claro, a gente está falando, né, do que a sociedade realmente existe essa questão do aconselhamento, que está associado à psicologia e a pessoa mais velha tem. Isso. Mas é claro que nada a ver, pessoas mais jovens estudam também, estão preparadas. E o que mais leva é a experiência mesmo, que também é importante, né? É super importante. Mas eu vou, só para fechar assim, eu já vi casos assim, de pessoa com 70 anos de idade, não estava bem, estava com depressão, com esse sentimento assim, e casado, decidiu se separar e aí ressignificou sua vida. Voltou para a faculdade, arrumou namoro, vive assim, viajar, passou a curtir, a viver uma vida, porque tinha condições econômicas, mas não sabia viver, digamos assim. Então passou a viver de uma forma mais feliz, mais plena, né? E aí resolveu a questão da depressão. A Cíntia, falando no aspecto de relacionamento que você trouxe, a gente até já trouxe esse tema aqui para a família, que é o divórcio grisalho, assim como o casamento tardio também, como a gente comentou, mas a gente sabe da dificuldade que as mulheres realmente mais, né, do tempo da minha mãe, da nossa avó, né, das épocas antigas, eles tinham para se divorciar. Até o divórcio, ele veio aí em 1977, foi uma lei que demorou, as mulheres elas tinham que permanecer casadas, ou porque tinham filhos, ou porque não podiam se divorciar. E muitas vezes elas eram infelizes e assim permaneciam por depender economicamente do marido. Então, obviamente que aqui a gente não está incentivando o divórcio de forma alguma, mas a gente está trazendo possibilidades. Porque não adianta você estar com alguém sem amar, sem estar feliz, né? Você precisa estar bem, precisa... e muitas vezes permanecer naquela situação lhe traz sofrimento e adoecimento. Eu vou continuar casada porque eu não tenho opção, porque eu tenho 70 anos, porque eu tenho 80 anos, porque eu tenho um filho. E agora o divórcio grisalho veio aí para quebrar esse paradigma e dizer, olha, meus filhos estão criados, eu tenho independência, eu não amo mais, eu estou sofrendo nesse casamento e eu posso recomeçar. E mulheres se divorciando e recomeçando, como você disse. Não é? E às vezes só namoram, não querem nem casar, ou então são casados, mas em casas separadas. É verdade, preservando sua independência, querem viajar, como você disse. Coisas que, na verdade, elas nunca fizeram, porque se dedicaram a vida toda ao lar, aos filhos, e nesse momento da vida, talvez o que elas mais aproveitam. Iniciam uma atividade que nunca fizeram, então eu acho muito legal. Quando eu ouço essas histórias, eu adoro. Né? Cíntia, e do ponto de vista social, o que ainda falta, na sua opinião, para que o envelhecimento seja visto como parte ativa da sociedade, né? Especialmente no que se refere a políticas públicas, no mercado de trabalho, a gente até conversou um pouco sobre isso já.
Pois é, a nossa sociedade ela é bem diferente da sociedade, né, oriental, que vê, por exemplo, nos idosos, nas pessoas mais velhas, a sabedoria. A gente vê na população indígena, o mais velho, né, o cacique, é quem manda ali naquela tribo. Então, aqui na nossa sociedade, às vezes é o contrário. O mais velho, ele não tem voz, ele não tem vez, ele não está sabendo de nada. Né? É muito abafado, fica abafada a experiência dele. E aí onde que a gente vê isso? A gente vê, não tem espaço de emprego, a própria violência que a gente sabe que existe, né? Precisou, agora teve a delegacia do idoso para poder defender os direitos, porque a gente vê muita gente em cárcere privado. Vez por outra a gente está ouvindo notícias dessas, né? Dos filhos que estão ficando com dinheiro e deixa a pessoa lá sendo mal cuidada, maltratada. Acho que foi um programa domingo que passou que mostrava os cuidadores. Sim, Acho que você viu. Isso. É terrível, né? Assim, a situação de filhos que realmente deixam ali, alguns que realmente confiavam, mas outros que a gente sabe que fazem isso, né? Que querem receber a aposentadoria, o valor, né, que seu pai, que seu parente recebe e deixa ali abandonado. Mas aí o preconceito é esse preconceito, por exemplo, que idoso não pode fazer isso, não pode se vestir de um jeito, não pode... Mas a gente também, aos poucos, vê que isso vai mudando, né? Sim. A gente vê idoso nas academias, né? As pessoas cuidando da saúde, mesmo com cabelo branco e tudo, que a gente vê que é uma pessoa mais velha, tendo esse espaço, mas ainda falta muito, né? A própria questão se não existe uma política voltada, por exemplo, para a menopausa, não existe política voltada para isso, não existe política voltada para idoso. No geral, né, as políticas públicas já deixam a desejar, então imagina se não tem para essa população. Isso. E aí é o valor, né? Qual é o valor que está tendo? E é o que a gente conversava, né? Eu vejo a necessidade urgente dessas políticas voltadas à longevidade, por exemplo, no que se refere à acessibilidade. Né? Então, assim, é como a gente dizia, nós temos uma coisa natural que está acontecendo, que é real já, que é realidade, que é uma população de idoso grande, então a gente tem que se preparar. Né, acessibilidade, né, a questão, por exemplo, de programas de reinserção no mercado. Nós temos que preparar essa pessoa para a reinserção no mercado, porque muitas vezes a questão, por exemplo, da inclusão, né, inclusão digital, porque a gente vê que tem muitos idosos que querem aprender e o filho não tem paciência, o familiar não quer ensinar. Então, programas de ver mesmo o idoso como um cidadão ativo, né? Envelhecer com dignidade, né? Um direito de todo mundo. Então eu vejo uma necessidade, até porque isso só vai não só engrandecer o nosso país no que tange a questão da dignidade, mas até a questão econômica e produtiva, porque é a realidade, é uma população que nós vamos ter mais velha do que jovem no futuro. Isso. É isso? Isso. E aí não dá, né? O INSS não vai dar conta de ficar pagando a aposentadoria. Já não está, né? Que a gente vê que todo dia reforma na Previdência. Exatamente. E a saúde pública também, né? Se não voltar o olhar para a prevenção, aí vai ter o maior número de pessoas mais velhas e com doenças crônicas. Então, tem que ter esse olhar voltado, né? Para a saúde, para o emprego, para a moradia. Esse projeto do Paraná, né? Eu achei fantástico também, porque é um condomínio para pessoas idosas. Cada um tem a sua casinha, igual nos Estados Unidos a gente vê isso, né? Sim. E aí as casas são preparadas para os idosos, tem que ter todo... Agora sim, eu já vi vários manuais de como tratar uma pessoa idosa
pelo Ministério da Saúde. É perfeito, a gente só precisa colocar em prática. E são essas políticas que vão trazer esse conhecimento. A gente continua já. Então a gente vai para mais um intervalo, é bem rápido, não sai daí, até já. Estamos de volta com Família na Real, hoje recebendo a psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental, Cíntia Selma, para falarmos sobre os desafios e conquistas do envelhecimento. Cíntia, vamos continuar aqui nosso bate-papo, importantíssimo. Mais uma vez, obrigada por estar aqui, por enriquecer dessa forma a nossa família com um tema muito necessário, importante para os nossos familiares, para a sociedade, para o Estado de um modo geral. É um prazer. Então, a gente quer falar agora, Cíntia, sobre... A gente até já conversou sobre esses quadros psicológicos, emocionais, que o idoso ele pode enfrentar nesse processo de exclusão, de isolamento, de etarismo, diversos preconceitos que ele pode vir a sofrer, de próprio abandono da família. Então, nesses quadros, você destacaria sinais que merecem ali a atenção da família, né, da sociedade, de amigos, que merecem a atenção, e como é que pode ser oferecido esse suporte emocional, um apoio mais forte? Quando a gente começa a observar que a pessoa está ficando mais calada, né? Ela não está interagindo com as outras pessoas ali da família, está deixando de fazer coisas que antes tinha prazer, mesmo se antes gostava de ir à missa ou visitar, ir no vizinho, ou até ir na porta, e não está fazendo mais isso, a gente tem que ver que tem alguma coisa que está acontecendo, né? A pessoa também perde o apetite, ou então fica mais tempo dormindo, são alterações, ou, às vezes até pode até aumentar o apetite, ou então dormir menos, porque quando ela se comporta de forma diferente do que ela estava, de como ela agia antes, né? Que é muito notória essa mudança de comportamento. Sim. Então, oferecer, né, ajuda, buscar conversar, dizer que levar para psicólogo, levar para psiquiatra. Agora, infelizmente, muitos filhos conversam comigo, pessoas amigas mesmo, aí fala da resistência. Ah, mas eu não tô doido, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra, né? E é importante ir, porque às vezes se a pessoa não dorme bem, isso já leva à depressão. Um ronco, a apneia, no caso, um ronco, pode levar a pessoa à depressão. O sono é importantíssimo para a nossa saúde mental. E pode ser uma falta de vitamina e tudo. Então é importante fazer esse check-up, né? Ir ao médico para poder ver se é uma questão fisiológica ou emocional também. Sim, eu vejo também, assim, pequenos hábitos, né? Claro que é essencial a terapia, mas eu vejo que pequenos hábitos que a própria família observe, porque o que eu noto? Chega um momento ali na idade, o idoso, aquela história, é teimoso, né? E é verdade, a gente sabe que é verdade. E muitas vezes a gente insistir um pouquinho ajuda muito, porque eu noto que a mamãe às vezes não quer sair de casa, ela começa a ter esse processo de isolamento, a própria acomodação, tem preguiça de se arrumar, tem preguiça de sair, ela fala muito isso. E às vezes eu insisto, mãe, vamos viajar, agora mesmo ela vai comigo viajar na próxima semana, e quando vai, adora. Adora, meu pai e minha mãe do mesmo jeito. No shopping, então assim, eu vejo que é importante a família participar, observar, nesses pequenos hábitos. Olha, passou um tempão depois da pandemia para ela voltar para atividade física, e eu insisti, me matriculei com ela, aí depois saí, ela voltou novamente. Então, assim, eu vejo que é importantíssimo, não é? Esses pequenos hábitos de você conhecer e estimular a pessoa ao seu lado. Exato, era o que eu ia também trazer, assim, da gente fazer com que esse familiar
continue tendo relações sociais, né? Porque uma aula, um curso, ir à igreja, isso é um relacionamento, né? A pessoa às vezes fica ali, não, mas eu tenho missa aqui da televisão, mas não é a mesma coisa de se arrumar e ver uma pessoa ou outra, que é isso que vai fazendo sentido, né? Exatamente. Na vida da pessoa. Excelente. O envelhecimento, sem dúvida, é um dos temas mais humanos que podemos abordar, porque fala de tempo, de vida e de amor. Que possamos olhar para essa fase com mais respeito, empatia e admiração. Envelhecer é um privilégio e cada ruga carrega uma história, uma lembrança e um legado, que aprendemos a valorizar não apenas os anos que passam, mas a sabedoria e aprendizados que eles trazem. E assim nós encerramos o Família na Real de hoje com a doutora Cíntia. Muito obrigada, Cíntia, mais uma vez, por estar aqui, por debater e refletir sobre um tema tão valioso com seus conhecimentos e sua prática. Eu é que agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E a você que nos acompanhou, agradecemos pela escuta e audiência e até o próximo programa. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.